será que a ordem com que eu determino o encadeamento das minhas instruções if, né, dos meus desvios condicionais, isso altera o desempenho do meu algoritmo? É isso que vamos ver nesse vídeo. Considerando uma situação simples, onde eu tenho um conjunto de valores numéricos e eu preciso determinar se esses valores são a quantidade, né, desses valores, quantos que são pares, ímpares ou o número neutro, no caso do zero. Isto é facilmente feito em programação utilizando o operador de resto de divisão. Se eu pegar um número e dividir por 2, se o resto dessa divisão for igual a 1, significa que o número é um número ímpar. Se o resto da divisão de um número por 2 for igual a 0, ele pode ser tanto um número neutro, né, o caso do zero, porque o 0 dividido por 0 sempre vai resultar em 0, o resto da divisão vai dar 0, mas ele também pode ser um número par, porque um número par, o resto de divisão por 2, também resulta no resto de divisão igual a 0. Então, nesse sentido, eu preciso sempre considerar algo a mais nessa segunda condição de teste, com o resto de divisão por 2 igual a 0. Porque ele pode ser tanto um número neutro como um número par. Esse primeiro trecho de código mostrado, ele faz exatamente esta definição de lógica para resolver esse problema, onde inicialmente eu considerei se o número era ímpar. Caso ele não fosse ímpar, eu avalio a situação dele poder ser um número neutro ou um número par, efetivamente. Mantendo o mesmo raciocínio, mas agora trocando um pouco a ordem com que eu faço essa aplicação dos testes, uma possibilidade que eu tenho é testar inicialmente se o resto da divisão do número por 2 é igual a 0. Se for igual a 0, então eu vou determinar se é um número neutro ou é um número par, efetivamente. Caso contrário, ele é um número ímpar. O raciocínio, as formas que foram pensadas para avaliar esses números é basicamente a mesma. Só que já é possível comparar nesses dois códigos que eu tenho uma quantidade de testes menor, dependendo do raciocínio que eu empreguei. Quando eu comecei empregando o primeiro raciocínio, se era um número ímpar, eu precisei fazer 3 testes no meu conjunto de avaliação, enquanto se eu começo pensando se o número é par, eu só fiz 2, ou só precisei fazer 2 testes, porque o terceiro, né, a situação de ou não era par, então ele obrigatoriamente é ímpar, já fica ali determinada por essa forma de escrever. Como eu tenho testes a menos sendo feito nesse meu código, nesse meu segundo trecho de código, isso já me indica que eu vou ter um processamento menor, porque eu vou fazer menos avaliações daqueles valores, né? Eu preciso fazer menos testes para poder determinar uma daquelas 3 condições que o problema especifica. Para poder fazer a avaliação dos códigos, eu determinei 3 trechos diferentes de código, onde inicialmente eu verifico se o número é ímpar, num segundo, que já foi ilustrado, que eu inicio verificando se o número é par, e um terceiro código onde eu inicio identificando se o número é um dos valores neutros, né? Se é o número 0. Então eu faço o teste comparativo ali, se o valor é 0. Para verificar o desempenho dos códigos, eu estou utilizando a função clock, que faz parte da linguagem C. Eu já falei sobre ela num outro vídeo, onde eu falo sobre se existe diferença de desempenho entre um laço while e um laço for. Eu deixo ele no card e também na descrição o vídeo, onde eu explico um pouco mais sobre essa biblioteca do clock, que tem essa função clock. Na avaliação desse código, eu vou utilizar várias situações diferentes com relação aos vetores. Depois eu falo os valores que vão ser centrados aqui para o meu problema. Todas as entradas são especificadas a partir desses vetores, desse vetor com 16 valores lá dentro deles. E eu vou fazer uma avaliação, uma contabilização de 1 bilhão de vezes, tá? Para poder notar a diferença ali de um método ou de outro, de uma forma ou de outra aqui de trecho de código de avaliação. Para isso eu tenho aqui os contadores de valores positivos, negativos e números neutros, que efetivamente eu não mostro esses valores, é só para fazer um processo ali de incrementar essas variáveis. Tá? Elas não têm um grande interesse, meu interesse realmente é no tempo total de avaliação do código. Então eu vou percorrer aqui esses 1 bilhão de vezes, esses vetores, fazendo essa contabilização, e eu vou fazer isso por 5 vezes. Tá? Então eu vou repetir muitas vezes essa operação, tá? Para poder comparar os resultados efetivamente. Para cada uma das situações, eu estou considerando aqui um tempo de início do clock e do final, para depois pegar o tempo ali que demorou a execução daquele trecho de código. Então eu estou fazendo uma avaliação constante assim de cada um dos trechos. Então, no meu primeiro trecho eu começo verificando se o número é par. No meu segundo trecho eu estou avaliando se o número ele começa com... O primeiro teste é se ele é um número ímpar.
No meu terceiro trecho, eu estou avaliando se ele é um número neutro. Então, começo com par, ímpar, e depois se começa aqui a avaliação por um número neutro efetivamente. Nesse sentido, vamos ver o desempenho do código, tá? Considerando que a entrada é um vetor que basicamente tem ali números pares e ímpares numa distribuição parecida. Lógico que só o neutro aqui que tem uma condição menor aqui ele vai aparecer menos vezes nesse conjunto, mas eu tenho mais ou menos uma distribuição igual entre números pares e ímpares. Vamos ver o desempenho desse código. Bom, uma vez que o código vai demorar um pouco para poder executar, porque ele vai fazer muitas avaliações, eu vou adiantar o vídeo lá para o final, ao término dessa execução, para a gente poder só conferir os resultados que foram obtidos. Bom, temos aqui os tempos de execução de cada um dos trechos de código. Fica evidente que o segundo trecho de código, esse daqui, que é o que faz o teste inicialmente ser um número ímpar, né? Então ele acaba fazendo 3 testes na avaliação, ao contrário dos outros 2 trechos, que só fazem 2 testes. Tá? Fica evidente então que esse segundo teste, esse segundo trecho de código, com 3 testes, ele tem o pior desempenho de todos. Todo momento aqui assim ele teve realmente uma avaliação pior, demorou mais tempo para poder executar. Com relação aos 2 primeiros trechos de código, né, então o que começa fazendo a avaliação se o número é par ou começa verificando se o número é neutro, o desempenho é bastante parecido. Logicamente, na primeira vez aqui assim, verificando se o número é par inicialmente deu um tempo menor, tá? Mas nessa segunda situação também, né, deu um tempo menor. Nessa terceira já dá para ver que, verificando se o número é neutro primeiro, teve um desempenho um pouquinho melhor. Aqui também, tá? Verificando inicialmente se o número é neutro, teve um desempenho um pouquinho melhor. E aqui também. Né? Então, teve situações em que começar verificando se o número era par, teve desempenho melhor. Se era neutro, teve desempenho melhor em outras situações. Então não é conclusivo aqui essa avaliação, e é por isso que eu pedi para fazer várias vezes, né, 5 vezes no caso, porque senão poderia ficar mascarado aqui assim o resultado de qual que tinha o melhor desempenho. Começar com o número, verificando se o número era par ou verificando se o número era neutro. Só a única certeza que eu tenho é que verificando, né, com mais condições para fazer essa determinação, é o pior desempenho de todos e deve ser evitado. Vamos para uma segunda avaliação. Um segundo caso aqui de avaliação, onde eu vou utilizar como entrada muito mais valores que são números ímpares nessa avaliação. Então, eu vou ter muito mais situações que eu tenho um número ímpar ali na contabilização. Vamos ver se tem algum desempenho significativo nesse sentido. Bom, na avaliação agora, quando tenho mais números ímpares do que qualquer outros nesse conjunto de valores de entrada, eu vejo que, novamente, o segundo caso ali de avaliação, começando a avaliar se o número era ímpar, ainda tem, por ter mais casos de teste, ainda tem o pior desempenho. Já entre o primeiro e o terceiro, deu uma vantagem para o primeiro, depois uma vantagem aqui para o primeiro, agora eu já tenho uma vantagem aqui para o primeiro também. Aqui eu tenho uma vantagem para o primeiro, né? Não posso avaliar por esse final, né? Tem que ver que esse número aqui é menor do que esse. E aqui eu também tive uma vantagem para o primeiro. A diferença foi pequena, mas quando eu tenho muito mais números ímpares no conjunto de entrada, já me mostrou que a avaliação pelo primeiro trecho de código é mais interessante porque ele é mais rápido. Então, aquele primeiro trecho de código ele ganha quando eu tenho muito mais valores ímpares do que pares sendo entrado no conjunto de dados. Avaliando agora uma outra situação inversa, né, da anterior, onde eu tenho mais valores pares do que valores ímpares no conjunto de avaliação. Então eu tenho aqui muito mais pares do que ímpares. Vamos ver qual que é o resultado, o desempenho desses trechos de código nessa avaliação. Quando o meu conjunto de entradas tinha muito mais números pares do que números qualquer outro dos 2 tipos de números, eu vejo que o meu terceiro trecho de código, melhor dizendo, ele tem um desempenho sempre melhor do que os demais, inclusive do que o primeiro. Então mostra que aquele terceiro trecho de código ele é bem mais interessante quando o número de entradas ele predomina valores pares. Eu tenho muito mais valores pares realmente daquele conjunto total de entradas. Fazendo agora a avaliação de uma quarta situação, onde eu tenho muito mais valores que são neutros do meu conjunto de dados, qual que será o desempenho que esse algoritmo desempenha ou que ele alcança? Vamos ver.
Era um pouco óbvio o resultado nesse último caso de avaliação, onde eu tenho muito mais números neutros, tendo o desempenho do terceiro trecho de código tendo melhor desempenho realmente, né? O desempenho dele sendo bem melhor. Isso fica evidenciado aqui, tá? Nas execuções, onde os tempos foram significativamente melhores na avaliação, sempre daquele terceiro trecho de código, tá? Porque ele já priorizava realmente identificar valores que são nulos. Vamos então ao resultado da avaliação. Eu acho que ficou claro que aquela segunda forma de avaliação, que foi o meu primeiro raciocínio para poder resolver o problema, ele teve o pior desempenho em todas as situações. Então ele não é adequado, uma vez que ele precisa que mais testes sejam feitos. Agora, as outras duas formas que foram pensadas depende um pouco do tipo de entrada de dado para determinar qual que vai ser o desempenho, ou qual tem o melhor desempenho. Na situação onde eu avalio primeiro se o número se o resto da divisão dele por 2 é igual a 0 e depois determino se ele era neutro ou um número par, ele teve o melhor desempenho quando tinha mais valores ímpares no conjunto de entrada. Isso porque ele fazia um teste, se desse negativo, né, se desse falso por ser um número ímpar, ele já iria lá no else para fazer a contabilização. Então ele faz um teste, dá falso e ele já contabiliza para os números ímpares. Nessa situação, então, quando eu tenho muito mais valores ímpares do que outros, ele vai ter um melhor desempenho. Por outro lado, no código onde eu avalio inicialmente se é um valor neutro, caso contrário, se é um valor par, e no terceiro caso eu considero ele como sendo ímpar, ele vai ter um melhor desempenho sempre quando eu tenho muito mais valores pares, ou principalmente se eu tenho muito mais valores neutros, porque daí, se for um valor neutro, ele no primeiro teste ele já consegue contabilizar. Então, nessas situações, né, se eu tivesse mais valores pares e neutros, o trecho de código, né, esse código agora, o último trecho de código, ele é o mais interessante nessas situações. Só que na prática, muitas vezes eu não sei, né, se eu for ler do usuário valores, eu não tenho ideia de qual que vai ser a distribuição, vai ter mais pares, ímpares, neutros. Então, nessas situações, eu poderia realmente utilizar qualquer uma das duas soluções, porque eu não tenho como determinar, eu não tenho uma ideia, né, de quais são os valores que vão ser entrados, então qualquer um deles seria usual ali com melhor desempenho. Caso eu tivesse alguma ideia, alguma noção de tipos de valores que vão ser entrados, e daí eu poderia escolher um código ou outro. E é isso, pensem sempre, tá, em todas as situações ali, porque todas impactam de alguma maneira no desempenho. Até uma próxima, tchau, tchau.